Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando sequência aqui no nosso curso de Java, né? A primeira aula surgiu uma polêmica, né, sobre a definição de classe em Java, né, e principalmente a sua declaração e os elementos que compõem a classe, tá? Então, separei aqui um exemplo de uma classe para vocês, aqui bem simples, né, só para a gente assimilar os principais itens, né, de uma classe. Tá? Lembrando que o nosso curso é mais prático, né, a gente não vai focar em tantos detalhes, né, mas uma classe, pessoal, ela reúne elementos, né, do mesmo tipo. Tá? Então, por exemplo, se eu estou falando do elemento animal, né, animal doméstico, né, de estimação, eu só vou ter dentro dessa classe coisas falando sobre um animal doméstico, um animal de estimação. Tá? Se eu tiver uma classe falando sobre pessoas, né, eu só vou ter dentro dessa classe coisas falando sobre pessoas. Tá? Então, a ideia de uma classe é você separar os elementos por categoria. Tá? Não misturar jamais. Tá? Então, essa é a ideia primária de uma classe. Tá bom? É claro que o nosso curso não está focando em falar de orientação a objeto tão tantas definições, né, vamos dizer assim, mas a gente tem que ter essa premissa aqui, tá, pessoal? Que a gente viu lá na primeira aula, né, de vários exemplos com classe, né, e ficou a dúvida, né? Alguns alunos perguntaram qual seria a maior definição de classe. A gente poderia dizer que uma classe vai reunir elementos do mesmo tipo, tá? Como eu falei agora mesmo, né, do animal e pessoas, né? Não podemos misturar esses dois, tá? A parte técnica aqui da classe, né? A gente pode ter uma classe em Java, que é muito comum a gente encontrar. Vamos dar um zoom aqui, só para a gente falar mais detalhes. Vamos lá, pessoal. Aqui eu separei um exemplo, né, de uma classe simples, né? Classe Hello World, tá? Então, como é que funciona aqui numa classe simples em Java? No caso aqui, uma classe que tem um método main, ou seja, é uma classe principal. Então, a gente observa aqui que nós temos um comentário de bloco, está em verde aqui, está escrito na aplicação Hello World. Tá? Posso acionar o comentário de bloco, né, para mim fazer um comentário sobre a classe ou sobre o código que está na classe, tá bom? Pode ser dessa forma, barra asterisco, né, e fechando lá com asterisco barra, tá bom? Agora, logo embaixo, nós temos um nome da classe, tá? Nós temos um modificador da classe que é public, né, public aqui no caso, quer dizer que essa classe é pública, ela pode ser acessível de outra classe também, tá bom? Outra classe do projeto. Aí eu tenho o nome classe, e justamente para falar que agora que eu vou declarar uma classe, né? E o nome da classe, aqui, que no nosso exemplo é Hello World, o nome da classe, tá bom? Aí nós temos a chave para abrir a classe, né? Então a gente tem aqui a simbologia, né, desse pontilhado, indicando que todo esse retângulo externo compõe a nossa classe, tá bom? Logo em seguida, eu tenho o método main, nome do método, o método principal que nós temos em Java é o método main, o principal método da sua classe. Qual que é a finalidade do método main? Startar a sua classe, ou seja, iniciar o seu programa. Deve ser o gatilho do seu programa. Quando o Java lê o método main, ele sai executando e vai mostrar para você na tela, aí no formulário, no console, o resultado dessa classe. Tá? No Java, nós temos essa declaração do método main, que ele é público, estático, void main. Tá? Ele é público, pode ser acessado de qualquer local, qualquer outra classe. Ele é estático, não precisa ser instanciado, tá? Vamos ver isso mais para frente. E ele é void porque ele não tem retorno, tá bom? Na método a gente vai ver isso aqui também. Legal? E o nome dele main, então a palavra reservada. Entre parênteses, pessoal, ele tem aqui os parâmetros que eu posso passar, tá? Já no método main ele tem aqui parâmetro string, parâmetro ID, que eu posso estar passando aí alguns parâmetros
conforme o exemplo que você for dar em Java, tá bom? Bom, depois disso ele tem uma chave indicando que o que estiver dentro dessa chave aqui, até o término dela fechando aqui, é o que vai ser executado. E aí, pessoal, nós temos um comando aqui. Nós temos um comando, tá vendo? Temos aqui a chamada do método println, tá? O objetivo desse método println aqui é justamente fazer o seguinte: ele vai exibir alguma coisa no console, né, do Java. Então, no caso aqui, está selecionado o console através do println e ele vai exibir lá na tela Hello World, gente. Tá? Então, é o comando que eu estou dando aqui em Java. Todo comando que você dá em Java, né, ele vai ter o código, né? E depois, no final, tem que ter o ponto e vírgula para fechar, né, o nosso comando, fechar a nossa instrução, tá bom? E aí, nesse exemplo aqui, ó, ele está fechando a chave, quer dizer que o método está sendo desativado. Logo em seguida, está sendo desativado também a classe Java. Desculpa, a classe Java, né, que se chama Hello World, tá bom? Então, pessoal, basicamente, a sua classe Java, né, quando ela tem o método main, ela é composta pelo nome da classe, que aqui em cima, tá? Dentro dessa classe, através das chaves, né, eu abro o espaço onde vai ter a nossa classe. E dentro dela, eu vou ter o método main, que é esse método aqui que a gente viu agora mesmo, tá? E aí eu fecho o método main, fecho a classe e tá pronto. Dentro do método main, pessoal, só tem uma linha aqui de comando, né? Poderia ter várias linhas de comandos, né? Fazer contas, né? Ter outras informações no console, né? Na hora que estiver executando. Ou seja, aqui, conforme o exemplo que eu preciso, eu vou aumentando o código aqui, tá bom? Mas a estrutura mínima é essa daí, composta do nome da classe com o método main e as instruções que eu tiver dentro do método main. Nunca esquecer, né, de fechar, abrir a classe, abrir o método main e depois fechar lá embaixo. Beleza, pessoal? Então, essa foi uma dica aí só para a gente se situar, né? Que a gente vai ver muito método main, muita classe, né? Várias classes. E a gente já tem uma noção aí para que serve cada item, né? Para que serve o método main, para que serve o acionamento da classe, né? E essa foi a dica que eu quis passar aí para vocês sobre classe no Java, tá? Principalmente classe com o método main. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.